Muito bem, meus irmãos, ditas estas coisas, vamos à aula de hoje, não é? Nós estamos aí no final do estudo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, abra sua Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, estamos no capítulo 15. Vamos voltar à passagem que já lemos da última vez e prosseguir na análise desta passagem para que compreendamos bem a vontade de Deus a respeito desse assunto que trata o capítulo 15, que é a doutrina da ressurreição do corpo. Vou ler novamente os versos 35 a 49. 35 a 49 de 1 aos Coríntios, capítulo 15. Eu leio, você acompanha aí silenciosamente, e a minha sugestão é sempre que você mantenha a Bíblia aberta, porque o nosso propósito aqui é ajudá-lo a entender o sentido daquilo que está escrito. Então, você acompanhar vendo aquilo que está escrito é mais útil, não é? Então, eu leio, você acompanha aí. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê a bênção de uma boa compreensão desse texto. Deus bondoso, Pai amado, muito obrigado por nos receberes aqui neste local mais uma vez. Muito obrigado por nos permitires abrir a Bíblia, lê-la e agora nos esforçar para compreender o sentido da passagem. Nós precisamos da tua ajuda para isso, Senhor, porque a menos que o Senhor abra os nossos olhos, nós não poderemos ver as maravilhas da tua lei. Por isso nós te pedimos: abra os nossos olhos, mostra-nos a tua glória nas páginas da Bíblia, e que, compreendendo a tua vontade na Bíblia, nós mesmos sejamos transformados de glória em glória.
tendo intercedido por nós, Senhor, nós queremos interceder também pelo Arnaldo. Nós não o conhecemos, amigo da nossa irmã Ana Rita, que traz esse pedido, e nós colocamos diante do teu trono e clamamos em favor dele. Pedimos que o Senhor dê a ele a bênção da restauração da sua saúde física. E pedimos que no meio da tribulação e da enfermidade, o Senhor queira te revelar a ele de maneira salvadora. Que ele possa, de alguma maneira, perceber a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vocês já sabem que nessa carta Paulo está lidando com uma série de problemas de uma igreja local. Não é sem razão que nós estamos chamando esta série de estudos, que já está quase acabando, de problemas de uma igreja local. E esse problema do qual Paulo está tratando no capítulo 15, você já sabe qual é. O problema era que havia na igreja de Corinto alguns crentes que estavam negando a ressurreição do corpo. Então, Paulo está aqui desconstruindo esse erro doutrinário. Ele está combatendo esse negacionismo da ressurreição. Mais especificamente, nesta sessão que acabamos de ler, Paulo está respondendo uma objeção. Nós já vimos na semana passada que é possível que Paulo esteja se antecipando a uma objeção que poderia ser feita, ou é possível até que a objeção estava mesmo sendo apresentada e Paulo está respondendo. Não sabemos exatamente se Paulo está se antecipando ou se era uma objeção que estava sendo feita. E nós vimos que a objeção é mais ou menos o seguinte: os negacionistas estavam dizendo mais ou menos o seguinte: olha, vocês ficam aí esperando pela ressurreição do corpo? Vocês acreditam mesmo que Deus vai ressuscitar o nosso corpo? Porque quando a gente morre, o nosso corpo simplesmente desaparece. Ele se deteriora, ele se decompõe, ele vira pó. Então, como é que vocês ficam esperando a ressurreição do corpo se o corpo desaparece? Se ele simplesmente vira pó. Então, parece que era mais ou menos esta a objeção que Paulo está combatendo aqui. Então, essa objeção pretende mostrar que essa decomposição do corpo, quando morre, esse desfazer-se do corpo, é um obstáculo à ressurreição. Então, já vimos que Paulo mostra que isso é uma insensatez, não é? É uma tolice. Veja o verso 36. Paulo diz assim: insensatos. Como é que vocês são tolos assim? Essa objeção simplesmente é uma tolice. Por quê? Porque o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, o argumento de Paulo é o seguinte: gente, será que vocês não entendem? Dê uma olhada para o mundo natural. Uma semente, quando é plantada, ela precisa primeiro morrer, se desfazer, para que algo nasça a partir dela. Então, o desfazer-se do corpo não é um obstáculo à ressurreição. Pelo contrário,
é uma condição. É necessário que aquilo que foi plantado se desfaça, morra, se decomponha, para que algo novo venha à existência. Então você pega um caroço de manga, joga lá debaixo da terra, ou grãos de milho. Os grãos de milho ou o caroço de manga, ele precisa morrer, se desfazer, se decompor, para que uma coisa nova venha à existência. Um pé de milho ou um pé de mangas, não é? Então, Paulo mostra que há uma analogia no mundo natural que joga por terra esta objeção que estava sendo levantada ou que poderia ser levantada. Então, a resposta de Paulo é: o desfazer-se do nosso corpo não é um obstáculo. Pelo contrário, é uma condição para a ressurreição. Porque aquilo que é semeado não nasce se primeiro não se desfizer, se primeiro não morrer, não é? Então Paulo diz, isso é uma tolice. Já vimos isso na semana passada. Depois vimos nos versos 37 e 38, onde Paulo diz, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, Paulo, nos versos 37 e 38, esclarece ainda que essa coisa nova que vem à existência a partir da semente semeada, há continuidade, mas é algo completamente novo e diferente. Há uma continuidade, mas há descontinuidade. Você pega alguns grãos de milho, joga lá. Ou você pega um caroço de manga e planta lá. O que vem à existência a partir daquilo que foi plantado tem uma certa continuidade. É da mesma natureza. Vai produzir manga, onde você plantou um caroço de manga, e vai produzir milho, onde você plantou caroços de milho. Tem uma certa continuidade, mas há uma descontinuidade. Do caroço de manga vem uma árvore frondosa, não é? Dos grãos de milho vem um caule com folhas e que depois darão as suas espigas. Então, Paulo está dizendo que o corpo da ressurreição não é exatamente a mesma coisa do corpo mortal que temos hoje. Então, tem alguma continuidade. Eu serei eu mesmo. Tem uma continuidade. Eu serei a mesma pessoa. Mas tem uma descontinuidade. Não será exatamente esse corpo do mesmo jeito e da mesma natureza. Então é isso que Paulo está dizendo aí nos versos 37 e 38. O resultado de um grão semeado não é exatamente a mesma coisa, embora seja da mesma espécie, não é? Então, nós vimos também no verso 38 que será um corpo perfeitamente adaptado à nova realidade na qual habitaremos e existiremos. Verso 38, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ou seja, Deus dá a cada semente um corpo apropriado.
cada semente resulta num tipo de planta conforme o Senhor mesmo determinou. Um grão de milho e um caroço de manga, uma semente de manga, resultarão em coisas distintas, não é? Um pé de milho é um caule com aquelas folhas e tal, enquanto que o caroço de mangas resulta numa árvore frondosa. Então, isso significa que o resultado de cada uma dessas semeaduras é apropriado conforme Deus mesmo planejou. Nós paramos aí no verso 38, na semana passada. Paramos aqui. Então você entendeu a ideia do verso 38? Não é? Cada resultado de cada plantio, Deus dá um corpo apropriado. Essa é a ideia. E esta mesma ideia estará no verso 39. Mesma ideia. Só que Paulo muda a metáfora. Ele estava falando no verso 38 da metáfora da agricultura, do plantio e da colheita. Mas no verso 39 ele muda a metáfora, mas a ideia permanece, que Deus dá corpo apropriado a cada coisa. Então veja bem, porque ele está respondendo aquela pergunta inicial, não é? Com que corpo ressuscitam os mortos? Essa é uma das perguntas que ele está respondendo. Então veja aí o verso 39. Ele diz no verso 39: nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Então, Paulo aqui certamente ele está se lembrando daquele texto de Gênesis capítulo 1, onde diz que Deus trouxe à existência cada criatura conforme a sua espécie, não é? Então, Paulo está dizendo aqui que Deus, o Criador, deu, quando trouxe à existência o mundo natural, ele deu a cada criatura um corpo adequado, um corpo adaptado ao papel que cada criatura teria no seu mundo. Ele trouxe à existência cada criatura conforme a sua espécie. Por isso ele diz, nem toda carne é a mesma. Nem todo corpo é o mesmo. Nem toda criatura tem o mesmo tipo de corpo. Deus deu a cada criatura, na criação do mundo natural, um tipo de carne, um tipo de corpo, perfeitamente adaptado ao papel que aquela criatura teria no mundo de Deus. Então é isso que ele está dizendo, que nem toda carne é a mesma. Deus deu a cada criatura um tipo certo de carne, um tipo apropriado de corpo. Então veja bem, Deus deu aos peixes, ele diz, uma é a carne dos homens, o corpo dos homens é de um tipo, corpo dos animais de outro tipo, corpo das aves, corpo dos peixes, cada um tem um tipo de carne, de corpo determinado, adequado, dado pelo Criador.
Então, pense comigo. Deus deu aos peixes, por exemplo, um corpo, um tipo de carne, um corpo apropriado, adequado para que eles pudessem viver dentro d'água, debaixo d'água. Não é isso? Por exemplo, Deus deu a eles um sistema respiratório diferente do nosso. Não é verdade? Eles respiram por meio das guelras, não é? Que possibilita o peixe respirar dentro d'água, viver lá embaixo e ter oxigênio sem problema respirando lá embaixo. Não é? Então, Deus deu a ele um corpo adequado, apropriado para o papel que ele haveria de desempenhar na criação de Deus. Deus deu aos pássaros outro tipo de carne, diferente dos peixes. É isso que Paulo está dizendo. Os pássaros têm um corpo apropriado, adequado para o papel que eles haveriam de desempenhar e cumprir na criação de Deus. Deus lhes deu um corpo com boa aerodinâmica, não é? Para voar. Deus lhes deu asas, penas, um corpo perfeitamente adequado, apropriado para a realidade dos pássaros. Entendeu o que Paulo está dizendo aí no verso 39? Essa é a ideia. Um corpo apropriado para cada criatura, cada uma foi feita conforme a sua espécie. Então, a ideia que Paulo está desenvolvendo, aí no verso 39, é que o Senhor Deus dá às suas criaturas diferentes corpos, nem toda a carne é a mesma, essa é a linguagem dele, diferentes tipos de carnes, de corpos, cada um apropriado e adequado ao papel de cada criatura. Então, é isso que ele está desenvolvendo aí no verso 39. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, que ela mudou a página. Verso 39. Eu vou ler novamente o verso 39, para ver se você pegou aí a ideia. Então veja bem, nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Então, Paulo está aqui preparando o terreno para deixar claro daqui a pouco que o corpo da ressurreição será um corpo perfeitamente adequado para aquela dimensão e para aquela realidade na qual nós viveremos eternamente. Assim como ele dá a cada criatura um corpo adequado para o papel delas nesse mundo, ele vai nos dar também um corpo apropriado para vivermos na nova terra, para vivermos eternamente com o Senhor. É assim que Deus trabalha, ele dá a cada criatura o corpo adequado. Portanto, é perfeitamente compreensível que ele, na ressurreição, nos dê um corpo perfeitamente adequado, adaptado àquela realidade na qual viveremos eternamente, que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Então, é isso que Paulo está dizendo aí no verso 39. Pegaram a ideia aí do verso 39?
Então veja agora o verso 40 e 41. Ele diz: também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Aqui não é muito fácil, não é muito simples a gente entender as palavras de Paulo. O que Paulo quer dizer aí? Quando ele diz que há corpos celestiais e há corpos terrestres, não é? O que Paulo quer dizer? Os estudiosos se dividem. Por exemplo, alguns estudiosos acham que Paulo, ao dizer aqui de corpos celestiais e corpos terrestres, ele estaria falando do corpo dos anjos, não é? Quando ele fala de corpos celestiais. Os anjos teriam corpos? Seriam seres corpóreos? Talvez sim. Eles parecem ter algum tipo de corpo, porque são seres contidos, localizados, que se deslocam daqui para ali, de lá para cá. Seria algum tipo de corpo diferente dos corpos terrestres, mas ainda corpo? Bom, é difícil saber. A gente não sabe exatamente, mas eu pessoalmente acho que Paulo não está falando aqui de corpos de seres angelicais, quando ele fala de corpos celestiais e corpos terrestres, não é? Eu acho pouco provável, até por causa do verso 41, porque no verso 41, Paulo deixa claro de que ele está falando dos astros. Ele fala do sol, ele fala da lua. Então, parece que no verso 40, ele não está pensando em seres angelicais. Tanto no verso 40 como no verso 41, ele está falando da mesma coisa. Então, eu estou convencido de que Paulo está falando aí dos astros na amplidão. A ideia é a mesma. Paulo continua usando figuras distintas para falar a mesma verdade. Ele disse, olha, você planta uma semente diferente da outra e Deus dá a cada semente o corpo adequado. Para a semente de manga, vai sair uma árvore frondosa. Para os grãos de milho, vai sair um caule mais frágil. Deus dá corpo a cada semente como lhe apraz, adequadamente. Nem toda a carne é a mesma, aí ele muda a figura. Mas a ideia é a mesma, nem toda a carne é a mesma. Deus dá aos peixes um tipo de corpo, às aves outro tipo de corpo. O certo é que Deus dá corpo adequado, apropriado para cada situação. E aí agora ele fala, tem corpos celestiais e corpos terrestres. E mesmo entre os corpos celestiais, para cada criatura, Deus deu o corpo adequado. Então, ele criou 2 grandes luzeiros, cada um com o seu jeito, cada um com o seu papel, não é? Um com luz própria, o sol, o outro reflete a luz do sol, a lua.
Lembra lá em Gênesis que Deus criou esses dois grandes luzeiros, deu a eles papéis. Então, a ideia é a mesma. A ideia é Deus dá a cada criatura um papel próprio e para cada papel ele dá, considerando cada papel, ele dá um corpo apropriado. Então, essa é a ideia que Paulo vem desenvolvendo, usando três figuras, três analogias distintas, não é? O grão e a colheita, diferentes carnes, corpos celestiais, cada um apropriado, dado pelo Criador, segundo o papel de cada criatura. Então, essa é a ideia que ele vem desenvolvendo. Agora, no verso 42, Paulo pega essa ideia desenvolvida até aqui e aplica isso à ressurreição. Olha o verso 42. Pois assim também, ou seja, do mesmo jeito que ele faz com os astros, com as diferentes carnes, com as diferentes sementes, assim também é a ressurreição dos mortos. Por isso que eu disse que ele vinha preparando o terreno para falar do corpo da ressurreição. Ou seja, assim também é a ressurreição dos mortos. Em outras palavras, assim como Deus dá a cada criatura um corpo apropriado, Ele também nos dará um corpo apropriado na ressurreição. Assim como Ele dá a cada criatura um corpo adequado, Ele também nos dará na ressurreição um corpo perfeitamente adequado àquela realidade na qual estaremos por toda a eternidade. Então é isso que ele está dizendo aí no verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Pegaram a ideia aí? O raciocínio de Paulo? O que ele está argumentando, o que ele está ensinando sobre o corpo da ressurreição? Então a pergunta que ele está respondendo é: como será o corpo da ressurreição? Então, primeira resposta de Paulo é: será perfeitamente adequado ao tipo de vida que nós teremos. Não sei exatamente como vai ser esse corpo, mas assim como Deus dá o corpo adequado para cada ser e cada criatura no mundo natural, Ele também nos dará um corpo perfeitamente adaptado, adequado para a nossa vida na eternidade. Não é? Então, como será esse corpo? Adequado. Adequado à nova realidade. Perfeitamente apropriado, não é? Para a nossa vida na eternidade. Aí Paulo passa a dar agora, a partir do verso 42, da segunda parte do verso 42, ele passa a dar alguma descrição deste corpo, fazendo aí alguns contrastes. Então vejam aí os contrastes que ele faz a partir do verso 42, segunda metade. Ele diz: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, dá para a gente ter aí alguma ideia
da natureza desse corpo que Deus nos dará na ressurreição. Ele diz que o corpo atual ele é corruptível. Então, semeia-se o corpo na corrupção. Isso é, por causa do pecado, nós vivemos hoje num corpo corruptível, num corpo que está sujeito a doenças, a fraquezas, a desgaste, não é assim? Você já não tem mais o mesmo vigor que alguns anos atrás. Esse corpo está se corrompendo, não está? Se deteriorando, não é? Com o passar do tempo vai aparecendo umas macacoas aqui, outras ali, a conta da farmácia vai aumentando, não é assim? Não é assim? É desse jeito. Nós existimos e vivemos num corpo corruptível, sujeito ao enfraquecimento, sujeito a enfermidades, um corpo que enfraquece e se deteriora. Mas, o contraste, não será assim o corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição será incorruptível. Então, nós viveremos numa realidade e num corpo que não estará mais sujeito à decomposição, ao enfraquecimento, à perda de vigor e etc. Então é isso que Paulo diz: semeia-se corpo corruptível e ressuscita um corpo incorruptível. O outro contraste que ele faz é desonra, não é? Um corpo em desonra, um corpo em fraqueza. Mas o corpo da ressurreição não será assim. Será um corpo glorioso, né? Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Então, esse corpo corruptível, que se cansa, que fica fraco, doente, que perde os cabelos, não é? Ou que os cabelos ficam brancos, não é? Os braços ficam flácidos, as pernas ficam bambas, não é? O vigor se desvanece, a beleza exterior vai desaparecendo, não é? É um corpo sujeito à fraqueza, à corrupção. É claro, a gente trava uma luta danada, não é? Faz tudo quanto é tipo de coisa, às vezes cirurgia, estética, mas mais cedo ou mais tarde a gente acaba perdendo essa luta, a gente perde essa guerra, não tem jeito. Esse corpo está se deteriorando, não é? É uma batalha inútil, não é? Ele vai se envelhecendo. Então, Paulo diz que há esse contraste, é um corpo diferente, adaptado à nova realidade e não mais sujeito a estas consequências do pecado, não é? Inclusive a morte. Esse corpo nosso está ainda debaixo das leis da morte, é um corpo mortal, e se Cristo não voltar antes, nós vamos ter que passar pela experiência da morte, não é? Todos nós. Mas o outro corpo, adaptado à nova realidade, não estará sujeito mais à experiência da morte. É isso que Paulo está dizendo. E olha, Paulo diz aí, não é, que semeia-se corpo natural e o resultado da ressurreição é um corpo espiritual. Que é um corpo espiritual, não é? Aqui a gente precisa ser cuidadoso, porque nós normalmente pensamos em espiritual como se fosse imaterial, não é? Mas a Bíblia não usa, sobretudo aí em Paulo, não usa o termo espiritual.
para falar de imaterialidade, não é? Espiritual é porque é obra do Espírito Santo, é algo resultante da obra do Espírito. É corpo mesmo, não é? Não é algo imaterial, etéreo. Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Abra Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versos 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Veja como é que Paulo diz aí, ó. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, preste atenção, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então a gente fica sabendo aí em Filipenses 3, 21, que o nosso corpo da ressurreição será semelhante ao corpo da ressurreição do Senhor Jesus. Será semelhante ao corpo dele ressuscitado. O corpo dele era diferente do corpo nosso agora. Porque era um corpo palpável. Eu acho que Jesus não estava blefando quando apareceu ressurreto aos discípulos e falou: Tomé, põe o dedo aqui, ó. A Bíblia não diz que Tomé colocou o dedo, não é? Mas eu creio que se ele colocasse, ele ia palpar alguma coisa. Não era blefe, não. Jesus comeu no corpo glorificado. Será que nós vamos precisar comer? A energia desse corpo da ressurreição vai depender de algum tipo de alimento? Não sei. Ou vamos comer só por prazer, ele não precisa de algum tipo de nutrição? Também não sei. Não sei. Mas Jesus comeu no corpo glorificado. Mas parecia que embora esse corpo estivesse localizado no espaço, ele parecia transitar de maneira diferente do nosso. Às vezes parecia que Jesus imediatamente aparecia aqui e acolá 10 quilômetros distante. Lembram? Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus se coloca a caminho com eles, eles voltam correndo para Jerusalém para dizer: olha, o Senhor está vivo, ele esteve conosco. Ele falou: não, ele apareceu aqui também, quase que imediatamente. Os discípulos estão reunidos a portas fechadas e Jesus aparece lá entre eles. É corpo mesmo. Bom, não sei exatamente como será esse corpo, mas o que eu quero que fique claro aqui é que tudo isso sugere que corpo espiritual não é um corpo etéreo, não é? Imaterial. Como vimos, é um corpo adaptado, não é? À nova realidade na qual habitaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo faz esses contrastes aí, né? Humilhação, glória, natural, espiritual, corrupção, incorrupção, para ter uma ideia da natureza desse corpo, não é? Então ele parecia se transportar de um lugar para outro com muita rapidez. Parecia transpor obstáculos, não sei, não é? Como ele apareceu em ambientes de portas fechadas. Em seguida, nos versos 45 a 49, Paulo fundamenta o seu ensino na Escritura.
Vejam aí o verso 45. Pois assim está escrito. Preste atenção. Paulo mostrou que Deus dá corpos adaptados às suas criaturas, cada uma delas um tipo de corpo adaptado. Ele aplica isso à ressurreição dos mortos, diz, assim também será na ressurreição dos mortos, nos dará um corpo perfeitamente adaptado. Faz alguns contrastes, que dá uma ideia da diferença entre o corpo atual e o corpo da ressurreição. E agora ele cita a Escritura. Ele diz aí, ó, está escrito. Paulo, por que é assim? Por que você está dizendo que é assim, Paulo? Onde é que você tirou essas coisas? Ele diz, porque está escrito. Então ele vai citar a Escritura, não é? Muito provavelmente Paulo está aqui citando o texto de Gênesis, não é? Sobre o modo como Deus criou o ser humano. Gênesis 2:7, lembra? Diz que Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Então, Paulo diz que esse é um tipo de ser humano que Deus trouxe à existência e que Paulo chama de homem natural. Então veja bem aí, há um primeiro ser humano, um primeiro tipo de ser humano, um primeiro gênero humano que foi criado por Deus, o primeiro Adão. Como é que Deus o criou? Do pó da terra, lhe soprou nas narinas. Qual é a origem desse primeiro tipo de ser humano que Deus trouxe à existência? Terreno, não é? O primeiro Adão é terreno, é o que ele diz aí, não é? É terreno. Agora, vejam que Paulo fala também de um último Adão, que é um outro tipo, um outro gênero de ser humano. O último Adão não é terreno, ele é do céu, ele é celeste. O último Adão foi não tirado do pó da terra, mas foi gerado por obra do Espírito Santo no útero de uma virgem, milagrosamente. O último Adão é o Senhor Jesus, que foi gerado por obra do Espírito Santo de uma virgem. Por isso ele é chamado de homem espiritual. Então, há dois tipos de seres humanos. Um que Deus trouxe à existência do pó da terra, e um que Deus trouxe à existência do útero de uma virgem por obra do Espírito Santo, não é? Então, veja bem, ele diz aí, ó, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra, verso 47, é terreno. O segundo homem tem outra origem, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então veja bem, nós somos descendentes de Adão. Esse corpo no qual nós vivemos e existimos hoje, ele tem a origem que teve o corpo de Adão. Nós herdamos de Adão
esse corpo corruptível. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas ele corrompeu-se pelo pecado, e ele gerou descendentes corrompidos como ele, até chegar a nós hoje. Então, nós herdamos um corpo corruptível, porque somos herdeiros do primeiro Adão. Assim como nós herdamos este corpo corruptível do primeiro Adão, herdaremos um corpo incorruptível do último Adão. O corpo dele foi gerado pelo Espírito Santo no útero de uma virgem. E sem a participação de Adão, o cabeça da raça, porque ele não teve pai biológico, não é? Então, houve uma interrupção da maldição que nós trazemos no nosso corpo. Pela obra da encarnação do Verbo, Deus estava trazendo à existência uma nova raça humana. Então nós temos duas raças humanas, não é? Uma que veio do primeiro Adão, que é terreno, e uma que vem do segundo Adão, que é celestial, que é do céu. Então, essa é a origem do nosso corpo da ressurreição que nos será dado quando Cristo voltar. Então, desta forma, o apóstolo Paulo coloca o machado na raiz da teoria negacionista da ressurreição que havia em Corinto. Então, ele mostra claramente que é uma insensatez duvidar da ressurreição, porque temos um corpo que vai se desfazer. Paulo diz, isso é uma insensatez, isso é uma tolice. É só olhar para o mundo natural que você vai perceber que a decomposição, o desfazer-se desse corpo, não é um obstáculo para o surgimento de um corpo novo. Pelo contrário, é uma condição. Assim como uma semente precisa morrer para que algo novo seja colocado no lugar, assim também esse corpo que herdamos de Adão precisa desaparecer para que um corpo novo vindo da parte do Senhor Jesus, que é o homem celeste, nos seja dado perfeitamente adaptado à nova realidade na qual viveremos por toda a eternidade com o nosso Redentor, novos céus e nova terra. Não está à vontade de que essas coisas aconteçam bem rápido, não é? Para que a gente deixe esse corpo de humilhação e passe a desfrutar de um corpo glorioso como o corpo do Senhor Jesus. Alguma pergunta sobre a natureza desse corpo? Tem muita pergunta que não tem resposta, viu? Já vou adiantando. Pois não, Carlos? Isso é assunto da quarta-feira que vem. Paulo vai dizer na quarta-feira que vem assim, o seguinte, assim, ó, eu vou contar para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então Paulo vai contar um mistério. Era alguma coisa que estava oculta, ninguém sabia, e Deus revelou. E Paulo nos conta, não é? Ele acaba de dizer que é necessário que esse corpo seja decomposto mesmo, como uma semente precisa morrer. Mas ele faz uma ressalva, espera aí, nem todos os corpos serão decompostos, mas serão
transformados num piscar de olhos, não é? Isso é matéria para a aula que vem. Mas é isso mesmo, Carlos, você tem razão.